Olá, você que nos assiste no canal do Infomoney. Eu sou Raquel Ballarin, diretora de redação, e queria convidar você hoje a conhecer o nosso novo projeto, o C-Level. Esse novo projeto é um programa de entrevistas com os principais executivos das empresas brasileiras. É um bate-papo leve, informal, mas com muito conteúdo. É também mais um passo aqui do Infomoney na cobertura de negócios. Para lançar esse novo projeto, nós convidamos um executivo que não é de dar muita entrevista e que comanda uma empresa familiar e centenária, Cristiano Teixeira, da Klabin. Fica aqui, que logo depois da vinheta a gente começa o bate-papo. Cristiano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma honra, eu que agradeço. Antes de fazer a primeira pergunta, queria falar para quem está nos assistindo aqui um pouquinho sobre a Klabin e sobre você. Tá? Okay. A Klabin, para quem não sabe, é uma empresa que produz papel e celulose. Com certeza você que está aí em casa já comprou ou já usa algum produto feito por ela. Ou uma embalagem de algum alimento que você comprou no supermercado, uma fralda para o seu filho ou um lenço de papel. A empresa tem 123 anos, controle familiar e capital aberto na Bolsa. São 23 fábricas, 22 no Brasil e uma na Argentina. Mais 625 mil hectares de florestas. Em 2022, esse ano, até setembro, faturou cerca de 15 bilhões de reais. E agora um pouco sobre o Cristiano. O Cristiano tem 49 anos, está na Klabin desde 2011 e em 2017 assumiu o comando da companhia, num processo de sucessão interna. Ele é santista, mas diz que não entende muito do time, casado, tem 2 filhos, super envolvido com questões ambientais, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, e adora basquete, é isso? Tem um filho morando fora jogando basquete? Exato. Por seguir, né, a carreira, quer dizer, o início daquilo que pode eventualmente ser uma carreira, sigo o basquete. Muito bem. Cristiano, eu queria começar fazendo uma pergunta que é: como é ser CEO de uma empresa que tem controle familiar e um acordo de acionistas bem amarrado e capital aberto na Bolsa? E se me permite, vou dar um exemplo de uma situação que talvez tenha sido um pouco desconfortável. Há pouco mais de 2 meses, quando o Conselho aprovou um investimento de R$1,5 bilhão no projeto Figueira, de produção de papelão ondulado no interior de São Paulo, houve uma divergência ali no Conselho em relação ao projeto, entre o controle familiar, o grupo de controle, e os investidores que representam, os conselheiros que representam os investidores. Como é essa situação para você? Acho que antes de mais nada, ser CEO de uma empresa como a Klabin é, para mim, um privilégio, uma oportunidade. Foi a empresa que me alçou para essa função pela primeira vez e eu realmente tenho muito orgulho, muita satisfação. Foram 5 anos de muito aprendizado até aqui. Quanto ao investimento, olha, a alocação de capital é sempre um bom tema, para não dizer o melhor tema a ser debatido numa companhia, né? E eu acho que a Klabin ela demonstrou nesses últimos anos, tanto nesses 5 anos que eu sou CEO, mas desde a chegada também do Fábio em 2011, nós dobramos o retorno sobre o capital investido da companhia, né? Esses últimos 5 anos a gente aumentou significativamente, né? Então, acho que nenhuma forma melhor de olhar para uma companhia do que o retorno que o investidor está recebendo, e isso dobrou, né? Uma empresa com negócios perene que aloca adequadamente o capital. Quanto ao debate que houve no Conselho, eu sou super favorável e fiquei bem com aquele debate. Acho que foi uma conversa rica. Foi ótimo ter escutado as visões diferentes, mas ao final, a visão estratégica do controlador, com uma visão perene do negócio, prevaleceu, né? Mas sempre levando em consideração o ROIC, que foi o principal ponto para a decisão. Mas os investidores, os conselheiros que representavam os investidores, eles defendiam, por exemplo, uma recompra de ações. Sim. Né? Por que a empresa optou pelo projeto em vez de uma recompra nesse momento? Olha, a recompra de ações ela é sempre a gente está sempre olhando e é sempre uma boa saída. Agora, você tem escolhas que são feitas na alocação do capital que pode te dar mais ou menos liberdade, por exemplo, até na própria recompra, né?
Nós temos uma cultura de pagamento de dividendo, e está dentro da política de dividendo de proventos da companhia, que é 20% do EBITDA. A gente tem isso alinhado com o nosso ciclo de crescimento, a gente tem um potencial de crescimento orgânico com margens altas, melhor custo-caixa do mundo ainda em vários produtos que a gente atua. Então, esse crescimento que aponta na companhia, para onde a gente coloca e aplica recursos, ele tem um upside maior do que a própria recompra, né? Então, hoje, o valor de mercado da companhia, o valor da ação da companhia, para aquilo que seria o valor que o mercado aponta e aquilo que a gente sabe que pode atingir, essa alocação de capital por uma questão de tempo, a gente enxerga esse upside ainda maior com o crescimento da companhia. Fala um pouquinho do projeto Figueira, porque vocês estão com um outro projeto de capital bastante intenso, né? São quase 13 bilhões de reais investidos em Puma II e agora mais 1,5 bilhão em Figueira. Qual é a estratégia por trás desses investimentos? O que vocês estão almejando? Então, Raquel, eles estão ligados conceitualmente falando, né? Toda vez que como nós somos uma companhia que integra a embalagem, ou seja, a gente vai até o consumidor final, até a marca final, todas as grandes marcas do mundo são clientes da Klabin com embalagens para produtos alimentícios, bebidas, leite, cervejas, todo tipo de bebidas, etc. Então, quando a gente traz mais capacidade de papel, a nossa integração, que são unidades Fabris, elas perdem relativamente daquilo que era, né? Elas perdem relativamente o percentual de integração que nós tínhamos na situação imediatamente anterior à máquina de papel. Então, cresce a capacidade de papel, aquilo fica menor, na sequência a gente aumenta a nossa capacidade de conversão para poder manter o nível de conversão, de integração que a gente fala, né? Da árvore ou da reciclagem, no caso das aparas, né? Ao produto final, a gente mantém um nível de integração considerado ótimo por nós, né? Então, eles estão conectados em si. O que o Figueira especificamente traz, né? Além de maior integração, uma vez que eu aumentei a capacidade de papel? O Figueira ele é um projeto que nós chamamos defensivo, tá? Eu vou produzir caixa de papel ondulado, que é um produto que ele tem um crescimento, geralmente ele cresce, se o PIB cresce muito, ele cresce mais. Fenômenos no Brasil de 2010, quando tivemos grande crescimento do PIB, e até esse ano a gente está vendo isso novamente, a gente cresce mais do que o PIB e quando cai, cai menos. Então, se você olhar no tempo, o papelão ondulado, ele é de 1,5% a 2,5% pontos percentuais acima do PIB, depende do período que você olha. Então, ele é defensivo, a precificação ela é inflação mais alguma coisa, inflação plus, né? Então, toda vez que a gente entra com essa capacidade, a gente considera esse modelo defensivo em relação ao papel, por exemplo, que tem mais volatilidade, ele é mais comoditizado do que a embalagem. Então, o conceito por trás é a integração e modelo defensivo. Então, Puma II aumenta a capacidade de papel, só que aí você precisa aumentar também papelão do lado, porque é maior valor agregado e tem um crescimento aí Perfeito, em relação Raquel. ao PIB, se prepara para um momento de crescimento do PIB, está pronto ali para atender essa demanda. É isso, Raquel. Perfeito. Tá. Já que você tocou no assunto de PIB e inflação, né? 2 pontos aqui que eu queria discutir. E isso está presente aí no balanço do terceiro trimestre que foi apresentado, essa inflação mesmo, inflação de custos também, né? Que está penalizando todo mundo, mas também a Klabin. E a outra é exatamente a perspectiva de crescimento, quer dizer, vocês estão sendo beneficiados esse ano ainda por uma demanda forte, mas a gente tem um 2023, do ponto de vista externo, principalmente, incerto, né? Fala-se muito, muito fortemente de uma recessão na Europa, por exemplo. Então, como é que vocês estão enxergando a questão de inflação e crescimento econômico, lá fora e aqui dentro? Tá bom. Veja, Raquel, eu acho que contextualizar um pouco o Brasil e aí fazer o contrário, depois a gente vai para o mundo, mas talvez pelo calor dos assuntos aqui no Brasil, acho que vale a pena. O Brasil tem esses, sem nenhum demérito, né? Sou tão patriota quanto qualquer um de nós, mas nós temos voos de galinhas aí há muito tempo. E esses voos de galinhas, eles são muito produto de uma política fiscal mal implementada. Não vou nem entrar nas outras formas de administração pública, né? Mas a política fiscal brasileira,
por vezes, uma expansão do apoio que a populações, obviamente, que precisam, que faz sentido, é necessário, mas de tempos em tempos a gente tem que fazer esse movimento social e isso, por não ter uma boa gestão administrativa, ou seja, a gente também é carente de política de gestão administrativa no Estado. Então, a gente não consegue reduzir despesa de forma consistente no governo para poder administrar os períodos que a gente é obrigado a acabar apoiando as populações mais carentes. Então, essa distorção da política fiscal, para mim, é o principal ponto desses voos de galinha do Brasil, de tempos em tempos, cresce 2, 3, cai 2, 3, cresce 2, 3. Né? Então, a gente está vivendo isso novamente. Né? A inflação no curtíssimo prazo, ela deixou de ser um problema, a geração de emprego está acontecendo, mas por quê? Por uma expansão, obviamente, novamente por questões desde político-partidárias até a necessidade real, pós-pandemia, etc. O fato é que houve essa expansão de forma exorbitante, o que de forma humanitária foi importante, mas parece que foi além da conta e isso acabou gerando consumo, esse consumo provocou inflação e assim por diante. O Brasil, no curto prazo, saiu antes do que outras administrações com o aumento de juros, etc., conseguiu controlar e agora vê um crescimento e a gente fica todo contente. Né? Mas não é, né? Na verdade, provavelmente não tiver uma política fiscal muito rigorosa no ano que vem, será mais um grande voo de galinha daqui 1, 2 anos. Né? Então, a situação do Brasil está longe de estar positiva exatamente por falta de controle fiscal. Quanto ao mundo, e aí ele vem... Você me permite? Claro, por favor. Então, para 2023, você não está acreditando que a gente vai ter um crescimento forte, crescimento econômico? Eu acho difícil ser maior do que o de 2022, né? Que teve uma relativa... foi impulsionado por esses recursos que vieram a partir de agosto, setembro, né? Eu não vejo 2023 crescendo como cresceu 2022. Eu vejo talvez alguma estabilidade. Agora, o meu medo é 2024. Definitivamente, o meu receio é 2024. Mas internamente para 2023, então assim, uma inflação um pouco mais arrefecida já, mas também um crescimento baixo. Uhum. E no mundo? Porque a gente tem a guerra da Ucrânia, isso desestabilizou também a questão de logística, produtores de madeira da Rússia, então talvez tenha sido uma oportunidade, de certa forma, para a Klabin. Mas queria que você me explicasse um pouquinho aí essa questão mundial e como é que afeta a Klabin. Então, Raquel, eu tenho uma leitura assim, que no mundo é provável que a gente esteja vivendo um rearranjo da economia global, quase que uma nova ordem mundial aí, em função do custo energético. Tá? Acho que a energia ela é determinante para o desenvolvimento de um país e a gente vê hoje o custo de energia na Europa, países como a Alemanha, que são potências industriais, com custo de energia que se mantiver esse ritmo em função do conflito, vai ter um rearranjo sem dúvida alguma. Também já era produto aí da pandemia, já se tinha uma captura do conceito de não depender tanto da China. Então, veja, a gente soma duas questões que, para mim, quando combinadas, elas podem apresentar uma nova ordem mundial, que é uma tentativa dos países, principalmente industrializados, de voltar à produção, saindo da China, né? E, num segundo momento, essa crise energética, que vai desestabilizar, sem dúvida alguma, a produção industrial no mundo. Então, essa inflação de fora, ela já impacta, tá? Não só pela competição, pelos clientes e fornecedores, ou seja, um rearranjo de tudo isso, mas, obviamente, pelos fertilizantes. O Brasil ainda e talvez será por um bom tempo um país
com recursos que provêm do setor agrícola, né? Uhum. Agora, para a Klabin especificamente, isso é oportunidade ou isso é problema? Olha, eu sempre gosto de responder assim, o melhor custo-caixa do mundo, produtividade, eficiência, que é o foco dessa companhia por décadas, tá? E isso vem com a combinação de ter a floresta muito produtiva com equipamentos estado da arte. A gente investe muito em tecnologia e equipamentos, com pessoas, obviamente, ou seja, recursos humanos que consigam, com boa formação, do ponto de vista técnico, consiga gerir tudo isso. Uma boa produtividade florestal, com equipamentos de alta tecnologia e pessoas preparadas. Então, essa combinação faz da Klabin o melhor custo-caixa do mundo em vários dos produtos que a gente produz. Então, a gente faz frente a situações muito difíceis de mercado, porque eu sempre falo que a gente é um dos últimos a não sentir a perda da geração de caixa, mas sentir uma eventual, por exemplo, parada de produção. Tá? Então, da onde vem a oportunidade no curto prazo? Exatamente porque a Rússia também é um produtor florestal, exporta para a Europa, essa madeira deixa de ir. Num primeiro momento, isso faz com que a Europa precise de mais fibras do Brasil e assim por diante, papéis de toda sorte. A Rússia, mas por isso que eu falei que é no curto prazo, então gerou muita oportunidade no curto prazo. Mas olha, hoje a Rússia, o único canal de escoamento dela, ou um dos únicos, é a China, tá? Que é mercado para todo mundo. Então, se a Rússia coloca produto na China, tende a cair o preço, isso já está acontecendo. E faz com que a gente não possa ir para a China porque o preço caiu muito. Então, esse rearranjo assim, de médio e longo prazo não é bom para ninguém. Mas, por ter um custo-caixa competitivo, a gente tem aproveitado a oportunidade. Você falou do custo-caixa, que é um termo específico, né, do mercado, mas que indica ali a produtividade de vocês, né, o custo menor. Não, só para que todo mundo consiga entender bem, né? Claro. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a Klabin tem esse modelo verticalizado, né, da floresta até o papelão ondulado. Você consegue falar para a gente em relação ao custo de produção versus outros fabricantes? Quer dizer, como isso, de certa forma, otimiza o custo de vocês? Sim. Olha, o primeiro, tem questões circunstanciais que eu explico em um segundo, mas numa primeira visão, pela madeira crescer, o pinus e eucalipto na nossa região, né? Fibra curta, fibra longa. Então, uma rápida explicação, a fibra curta, que vem do eucalipto, o Klabin tem metade das suas árvores em eucalipto e a gente faz vários produtos usando essa fibra curta. Mas a gente também tem o pinus, que é o grande diferencial da Klabin, no estado do Paraná e Santa Catarina. A fibra longa já dá resistência aos papéis e a gente faz embalagens. Então, tanto o papel ondulado, como você bem comentou, uma outra bem característica é aquela caixinha de leite ou aquelas embalagens de cerveja, né? Conhecidos como six-pack, né? Mas certamente as pessoas conhecem, né? Todos esses produtos eles utilizam a fibra longa, tá? Então a competitividade vem da onde? Vem de uma árvore aqui crescer, por exemplo, o pinus em 14 anos, nos países nórdicos há 50, 60, 70 anos, no Canadá também da ordem de 50, 60 anos, então a produtividade, sem dúvida alguma. Portanto, eu preciso de menos hectare para tirar o mesmo volume de fibra. Tá? A mesma coisa para o eucalipto, 7 anos no Brasil contra 15, 20 anos no hemisfério norte. Então, a competitividade vem daí. Tá? Sem dúvida, a primeira resposta. O que acontece é que, circunstancialmente, no caso da Klabin, mas outras empresas não é diferente, quando você traz capacidade nova, você tem duas formas. Ou você planta e espera 7 anos ou 15 anos, ou você compra madeira de terceiro mais distante, portanto um raio maior, e isso piora circunstancialmente o seu custo, mas quando você comprou terra na sua região durante esse período e plantou. Quando no 8º ano, ou seja, no primeiro ano da rotação,
que ela estiver pronta para corte, eu deixo de adquirir essa madeira distante e uso a minha madeira próxima. Então, o custo caixa estrutural do setor no Brasil, ele é o mais competitivo do mundo. Tá? Então, vem daí, sem dúvida alguma, essa combinação de madeira, equipamentos e gente. Só uma referência, o custo caixa médio dado público do hemisfério norte hoje é da ordem, por exemplo, de celulose, só para pegar um item, é mais perto, médio, mais perto de 580, 590 dólares. O Brasil tem um custo caixa mais parecido, mais da ordem de 300 dólares, entre 280, em alguns casos, depende do tipo da fibra, mas mais perto de 300 baixo e lá mais perto de 500 alto. Né? Uhum. Hoje, da produção da floresta que vocês têm, isso atende quanto da capacidade de produção de papel e celulose? Hoje nós temos 620 mil hectares, a metade disso é produtivo, plantio, né? A outra metade é mantida, né? Mata nativa. E a gente depende do estado, mas da ordem de 60%. Mas o nosso objetivo, assim, objetivo em cima de um planejamento já bem desenhado, a gente quer ir para 80%. Quando você cresce, você diminui o seu volume de madeira própria, né? Depois que você comprou a terra e o plantio veio, aí você aumenta de novo a sua participação de madeira própria. Então o objetivo é 80%. Em quanto tempo, 80%? A gente deve atingir isso provavelmente em 2025, 2026, a gente volta para o nível ótimo que é 80%, que já foi no passado, circunstancialmente caiu para 60%. Puma 2, então você está falando, né, caiu circunstancialmente, tem muito a ver com o aumento dessa capacidade de produção. Puma 2 teve uma máquina que já começou a produzir, pouco mais de um ano, e a outra entra ano que vem, é isso? Exato, no segundo trimestre. Uhum. E quando que a capacidade total de produção deve estar em marcha? Ela deve levar, pelo menos esse ano a gente deve produzir, a máquina é para 460 mil toneladas, entrando no ano que vem. A gente deve fazer perto de um terço por ano, né? Então, 150, 160 mil toneladas no primeiro ano, e aí crescendo, dobrando no segundo ano e atingindo capacidade total no terceiro ano. Vou voltar um pouquinho lá atrás, quando você estava falando das condições macroeconômicas do país, né? Você falou da questão fiscal. E aí me lembrei que um dos membros da família controladora assinou aquela carta pela democracia, né? Essas questões, eventualmente, de posicionamento da família politicamente, isso afeta a Klabin? Você tem reclamações, por exemplo, de fornecedores ou coisas assim? Olha, a primeira resposta, para ser bem objetivo, é em hipótese alguma, muito pelo contrário, né? Que bom que é dessa forma, né? E a gente tem essa liberdade, o debate segue livre, como a gente tanto prega, né? Diversidade. Agora, eventualmente, algum incomodado pode mandar um e-mail, a gente responde, mostrando a independência da companhia e a independência do próprio membro do Conselho de Administração, que ao final do dia é uma pessoa com a sua liberdade de expressão preservada. Então, isso não me incomoda em absolutamente nada. Queria que você falasse um pouquinho da questão, uma questão pessoal até, um olhar pessoal teu. Você sucedeu o Fábio Schwartzman na Klabin, que era uma pessoa de personalidade forte, que depois foi para a Vale, e infelizmente tivemos todos os problemas lá da Vale depois com barragem. Mas como é que foi suceder o Fábio Schwartzman? E o que você acha que você está deixando como marca, como CEO da Klabin? Veja, para mim, simplesmente suceder o Fábio já é uma marca. Então, eu tenho o Fábio como um dos grandes líderes, um dos grandes executivos do Brasil, junto com outros grandes executivos. E
tenho muito orgulho, muita satisfação. Tenho uma carreira assim que eu venho um pouco assim na cola dele. Ele começou a carreira na mesma empresa que eu comecei, desculpa. E depois a gente se encontrou numa empresa antes da Klabin e ele me convidou para vir para a Klabin. E eu admiro muito ele. Para mim é uma honra estar no lugar que já foi dele. Agora, essas questões ambientais, o problema que a Vale enfrentou, por exemplo, isso de certa forma também foi um alerta para a Klabin? Acho que para o mundo, né? Acho que para o mundo. Ali, não quero obviamente entrar no mérito do certo ou errado, mas eu acho que gestão de risco, nas empresas tem o antes e o depois dos eventos da Vale, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E na Klabin, obviamente, não é diferente. Acho que a gestão de risco nas empresas, que obviamente estiveram atentas àquilo, mudou, né? Aqui na Klabin tivemos uma evolução muito grande de gestão de risco. Você é um entusiasta das questões ambientais, né? E participa, inclusive, de um grupo internacional, participou da COP26, vai agora para a COP27 e é um business leader, o único latino-americano business leader desse grupo. O que é ser um business leader? O que significa isso? Bom, eu queria até começar fazendo uma referência ao entusiasta, que eu gosto da menção, mas você vê que coisa, né? Eu sou, do meu lado familiar, eu sou conhecido como um cético, né? Então, eu acho que foi bom para mim entrar nesse debate ecológico, porque eu falo ecológico porque lá em 92, com o Dr. Celso Laffer, que é conselheiro da Klabin, um dos acionistas da Klabin, ele foi um dos entusiastas, inclusive organizadores da Rio 92, né? Da Eco 92, o termo à época utilizado era ecologia, né? Nesse sentido, eu obviamente sou um entusiasta do ponto de vista ambiental, porque eu vejo um problema posto, bastante explicado por cientistas, e tem grandes cientistas brasileiros que fazem parte do IPCC, mas tem referências não só desses, né? Várias autoridades vêm demonstrando a concentração das emissões, que pode trazer algum impacto negativo. Eu falo algum porque, veja, eu agora recente tive o prazer também de escutar um pouco sobre a paleoclimatologia, tá? Então, essa combinação do estudo do clima nos últimos 200 anos, combinado com esse estudo do clima de períodos maiores, traz difícil dizer que traga coerência, mas traz algum equilíbrio nessa visão de clima no mundo. Mas, dito isso, o fato que está na frente de todo mundo a concentração de gases tem trazido e trará efeitos de mudança, inclusive da geografia. Não sou daqueles que acreditam em fim do mundo, não é isso, mas eu acredito realmente na mudança da geografia. Um exemplo rápido. A gente sabe que parte da umidade que entra pelo norte do hemisfério sul, que passa por cima da Amazônia e é reciclada na Amazônia, essa umidade ela recebe aquele paredão de gelo que são os Andes e ele volta para o centro do Brasil. Isso é um dado que já foi explicado constantemente. Qual que é a relação disso com o clima? Veja, se aquele grande maciço florestal ele reduzir muito, a capacidade de reciclagem dessa umidade que vem dos mares vai perder essa capacidade e a direção, ou o volume ou a direção da umidade, da precipitação que desce para o centro-oeste, ela pode mudar de direção, né? O que pode acontecer? Quando a gente vê, aí eu vou para a paleoclimatologia, quando você vê desertos que já foram mares ou mares que já foram florestas e assim por diante, muito provavelmente é produto desses ciclos de 4 milhões e 600 mil anos de história do planeta, né? Então, dito isso, sim, eu sou entusiasta, sim, acho que tem algo a ser feito. Ser um business leader foi um grande privilégio, uma honra de participar. Isso foi uma nomeação do governo do Reino Unido.
tenho o convite para continuar agora na COP27 do Egito e basicamente a gente passa o ano escolhendo os temas, ou melhor, tentando trazer os temas que deveriam ser debatidos na COP durante aquele período, né? Com a visão do setor privado. Então a gente vai lá, como setor privado, e fala, olha, deve-se discutir isso e aquilo. Então uma participação efetiva da organização do evento. E como é que fica a imagem do Brasil em relação a isso? Porque você é um representante do Brasil, né? Está trazendo o setor privado, mas o Brasil. E tem uma discussão, inclusive, sobre a questão de transição energética no Brasil. Quer dizer, a gente parece que não está avançando muito nos últimos anos em relação a esse tema. Como é que você, como brasileiro, leva isso para uma discussão? Esse é um tema, talvez dos mais sensíveis, mas eu particularmente tenho gostado muito, que eu acho que a discussão tem caminhado um pouco mais para a racionalidade, né? Eu acho que a transição energética acelerada, que a própria ansiedade humana, minha e de todos nós, a gente falou, não, tem que acabar o combustível fóssil imediatamente e aparentemente não é possível, tá? Simplesmente porque o consumo do combustível fóssil nas principais, vamos falar, nas principais regiões dos grandes centros globais, tem um consumo exacerbado por meio de vida, pega uma população em Londres, classe média em Londres, consome certamente algumas dezenas de vezes mais do que uma população média da África e assim por diante. Então esse desbalanceamento de consumo no mundo já mostrou para todos que essa transição ela tem que ser rápida, mas em ritmo. Mas ela vai ser mais longa do que a gente esperava. E a crise energética na Europa agora deixou isso bastante claro, né? E a crise energética, talvez ela tenha mostrado assim, né? Claro, obviamente respeitando as questões humanitárias, e eu falando só exclusivamente do clima aqui, né? Isso vai fazer com que certamente as pessoas caiam na real da necessidade de sair do combustível fóssil exatamente pela dependência geopolítica. Então você vê que coisa, talvez por uma questão geopolítica isso acelere, né? Só fazendo uma relação simples, né? Uhum. Você vai conhecer o rei? Fiquei sabendo aqui, é isso? O rei Charles? Olha, eu espero que sim. Eu fui convidado para esse evento, que é o fechamento desse grupo de business leaders, né? E é uma cerimônia na qual ele vai estar conosco, com esses CEOs, e ele vai circular entre nós ali. Então, acho que é uma oportunidade de representar a Klabin que eu não poderia deixar de aproveitar, né? Para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho assim, para o investidor pessoa física, porque a Klabin teve um crescimento muito grande de investidores pessoa física nos últimos anos. Me lembro que pouco tempo atrás, quando vocês teve todo aquele trabalho em relação à marca, a compra da marca Sim. Klabin, e teve um esforço ali para você conseguir atingir o investidor pessoa física. Me fala um pouquinho desse crescimento do investidor pessoa física e para a gente encerrar, o que é importante que eles acompanhem na Klabin daqui para frente? Olha, esse foi um fenômeno espetacular. Nós saímos em 2019, se eu não me engano, de menos de 15 mil acionistas pessoa física para hoje mais de 350 mil. Né? Então, isso nos obrigou a aprender como se comunicar com esse público. Nesse mesmo tempo, teve uma explosão desses canais até pode ser que eu erre no nome, mas youtubers, né, influencers que falam sobre ações e assim por diante. Então a gente tem procurado aprender como eles enxergam a companhia a partir das nossas divulgações de resultados e assim por diante. Mas eu acho que a primeira conexão direta, eu também me pergunto, tá? E para ser bem sincero, Raquel, a gente acabou de fazer está acabando agora, a gente fez uma pesquisa enorme com esse público. A gente precisava de 400 pessoas para poder ter uma base estatística, a gente vai ter mais de 5 mil respostas, e a gente parou de fazer a pesquisa exatamente porque a gente estava
indo para um número que não era necessário para obter essas características desse público. Mas eu acho que estabilidade é um ponto importante para esses investidores. Eu, descobrindo coisas diferentes, teria o prazer de te atualizar, mas eu acho que estabilidade, pagamento de dividendo, acho que dividendo a gente percebe que tem bastante interesse. Eu acho que sim, eu acho que dividendo. Acho que reputação, sem dúvida alguma, né? Ter uma prática de acordo com o discurso. Mas acho que dividendo é um ponto, sem dúvida alguma, importante para eles. Tá bom. Então, acho que é isso. Fica à vontade se você quiser fazer aí uma última colocação sobre a Klabin. E queria te agradecer a oportunidade, porque você não é de dar muita entrevista. A gente teve que fazer uma pesquisa extensa aí para poder pegar algumas informações um pouco mais pessoais. Assim. Eu não sabia que você gostava de basquete, por exemplo. Não, eu, na verdade, é uma honra. Estou muito empolgado com esse novo projeto de vocês. E ter sido escolhido para participar desse primeiro episódio, né, me deixou realmente, sei do privilégio que é isso, e para mim foi uma honra. Então, só tenho a agradecer realmente. Obrigada. Você continua acompanhando a gente aqui no InfoMoney.